Então, a gente passa por diversas experiências. A nossa alma se desafia para aprender a expressar o seu melhor numa experiência onde a gente vai ter perdas, frustrações, enganos, rejeição, abandono, humilhação, traição, fracasso, erros. Então, a gente passa por essas experiências e muitas vezes a gente consegue lidar com elas, expressar o nosso melhor ali, mas nem sempre. Às vezes a gente fica marcado por feridas que vão gerar uma crença que nos limitam. Então, por exemplo, sempre que a gente passa por uma experiência, a gente vivencia uma determinada emoção. Essa emoção pode ser o medo, pode ser uma tristeza, essa emoção pode ser uma raiva, pode ser uma culpa, uma mágoa. Então, dependendo da maneira que a gente reage nessa situação, a gente vai ter uma expressão de uma emoção. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou, que é, digamos que numa encarnação passada, eu me empenhei muito num determinado projeto. E eu cheguei e eu não consegui obter êxito, eu não consegui ter sucesso naquele projeto. Naquele momento em que eu tomo consciência que eu não tive sucesso no projeto, eu posso desenvolver várias emoções e posso concluir várias coisas sobre aquela experiência. Por exemplo, eu posso concluir com uma culpa muito grande, que eu não tenho capacidade, que eu não tive êxito porque eu sou uma pessoa que eu não tenho capacidade. Então, sempre que eu acredito algo numa experiência com uma emoção muito forte, isso cristaliza-se e a partir daquela experiência, isso começa a fazer parte da minha personalidade. E daí, a partir daquele momento, eu nunca vou mais tentar fazer coisas novas, porque eu não acredito mais na minha capacidade. Mas eu poderia, naquele momento que eu percebi que eu não teria êxito, eu poderia reagir com muita revolta, porque eu interpretei que eu não obtive êxito porque as pessoas não me apoiaram. E daí, com uma revolta muito grande, eu concluo que eu não posso esperar nada, nenhuma ajuda de ninguém, porque as pessoas nunca vão me apoiar. Então, com uma raiva muito grande, eu concluo algo e aquilo começa a fazer parte, é uma crença que eu começo a carregar a partir dali. Mas, por exemplo, eu poderia ter concluído também com muita mágoa, eu poderia ter ficado com mágoa de Deus, da vida, poderia ter concluído, não adianta eu me esforçar porque a vida é cruel, porque Deus é injusto, por mais que eu me esforcei, a vida não me apoiou, Deus não me apoiou. Então, ali, dependendo da experiência, vai depender muito da personalidade. A gente pode interpretar aquela realidade com uma crença e uma carga emocional. E sempre que a gente conclui algo com uma carga emocional, esse algo fica cristalizado e vai começar a fazer parte da nossa vida até a gente resolver isso novamente. Então, aqui... Por que não quer? Agora... Então, a gente cria determinadas crenças em experiências passadas. Então, essas crenças começam a fazer parte da nossa personalidade. E todos nós temos crenças que nos limitam. Por exemplo, eu poderia ter tido um relacionamento com uma mulher e ela me trocou por um outro homem, né? Eu poderia ter interpretado com muita revolta que as mulheres não são confiáveis e carregar esse sentimento, essa crença para a próxima encarnação, ou aquele homem poderia ser mais bonito que eu poderia concluir,
eu não sou bonito o suficiente para ter o amor de uma mulher, ou aquele homem poderia ter mais dinheiro que eu não sou uma pessoa digna de ter o amor de uma mulher porque eu não tenho dinheiro. Então, não importa muito a crença. O que eu quero é que nesse primeiro momento vocês compreendam que sempre que a gente conclui algo com uma emoção muito forte, isso a gente carrega para sempre, né? E às vezes a gente afirmar, eu inclusive hoje, bom, depois eu entro nisso. Quem que chegou agora aqui? Tá aí. Então, inclusive hoje, sempre que você tiver numa emoção muito forte, nunca conclua nada. Se tiver com uma emoção muito forte, pare, respire e saia daquela vibração, mas não conclua com um pensamento muito forte, com um sentimento muito forte, nada, porque isso fica gravado no nosso campo. Então, a gente passou por essas experiências e concluiu algo sobre elas, que a gente pode chamar de crença que nos limita ou que a gente pode chamar de karma. Então, essa visão do karma, né, nesse momento, no grau evolucional que nós estamos tendo, o karma não é algo que a gente vai ter que passar uma penalização. O karma é algo que a gente vai ter que transformar na nossa vida. Deixa eu só ver um negócio aqui. Então, tudo que hoje a gente passa nas situações que cria sofrimento, dor e limitação, tem uma crença que nos limita. E essa crença, ela pode estar consciente ou inconsciente. E é o que eu vou passar para vocês agora. Então, o que seria a nossa personalidade hoje, né? A nossa personalidade hoje vai ser um conjunto de crenças que foram formatadas a partir daquelas experiências passadas.